Meu ex-noivo me deixou para pensar se eu era boa o suficiente para ele, depois que a mãe dele me humilhou por ter uma origem humilde, mas agora ele me quer de volta porque perdeu o emprego e a vida dele desmoronou. 3 meses atrás eu estava planejando o que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida com Brett, meu parceiro de 3 anos. Hoje estou morando no quarto de hóspedes da minha melhor amiga, Angela, procurando apartamentos e tentando entender onde tudo deu errado. Brett e eu nos conhecemos em 2021. Em 6 meses éramos inseparáveis, e depois de 1 ano e meio nos mudamos juntos. Quando Brett me apresentou aos pais dele, o pai, Wall, parecia agradável, embora um pouco quieto. Susan, por outro lado, passou o jantar inteiro me questionando sobre minha origem e conexões familiares com um sorriso forçado que nunca chegava aos olhos dela. Eu comentei que meu pai trabalhava com construção e minha mãe era auxiliar de escola, e notei a expressão dela azedar um pouco antes de ela disfarçar. Mais tarde, Brett tentou minimizar a situação, dizendo que ela era apenas protetora e antiquada. As palavras exatas dele foram: ela vem de uma família que valoriza certas conexões, mas ele me garantiu que não se importava com essas coisas. Eu acreditei nele porque o amor às vezes nos torna burros. Quando Brett me pediu em casamento no ano passado, durante uma viagem de fim de semana para uma pousada fofa no interior, eu fiquei nas nuvens. Concordamos em fazer um casamento de tamanho médio, nada extravagante, já que ambos estávamos economizando para o pagamento de uma casa. O problema começou quase imediatamente após anunciarmos o noivado. Susan insistiu em se envolver em cada detalhe. No começo parecia útil. Ela tinha contatos de fornecedores e se ofereceu para coordenar, já que eu trabalhava muitas horas, mas logo ficou claro que ela estava tomando conta de tudo. O local que eu amava era muito decadente. O buffet que eu queria não era o tipo de comida servida nos eventos de família deles. O vestido pelo qual me apaixonei era um pouco barato demais, você não acha? Brett continuava dizendo que era mais fácil apenas ceder a ela do que brigar por tudo. Relutantemente concordei em ceder em algumas coisas para manter a paz, mas parecia uma morte por 1000 cortes. Cada decisão tirada de mim diminuía minha empolgação, até que o planejamento do casamento parecia mais uma obrigação do que uma celebração. O verdadeiro ponto de virada veio durante um jantar na casa deles, alguns meses antes do casamento. Susan havia convidado as amigas dela, Rita e Angela, e percebi no meio da noite que eu estava sendo exibida na frente delas para aprovação. Elas trocavam olhares sempre que eu falava. Em um momento, Rita perguntou onde eu passava o verão quando era criança. Eu ri pensando que ela estava brincando, e expliquei que nossas férias geralmente eram acampando no parque estadual ou visitando minha avó em Ohio. A mesa ficou em silêncio. Depois do jantar, enquanto ajudava a arrumar a bagunça, Susan me encurralou na cozinha. Ela começou com uma conversa casual sobre a ex-namorada de Brett, Melissa, que vinha de uma família influente com uma casa de férias em Hamptons. Depois, ela disse que esperava que eu não atrapalhasse o futuro de Brett. Quando perguntei o que exatamente ela queria dizer, ela largou toda a pretensão. Ela me disse que eu não vinha da origem certa para ajudar o futuro de Brett, que minha falta de refinamento o envergonharia em círculos importantes, que eu não saberia como receber as pessoas adequadamente ou fazer as conexões certas. Fiquei tão chocada que não consegui responder no início. Quando finalmente a chamei de incrivelmente rude, ela apenas deu uma risadinha condescendente e disse que meu comportamento defensivo provava o ponto dela. Ela disse que Brett merecia alguém que pudesse corresponder ao potencial dele, não alguém que o arrastasse para baixo. Eu saí e disse a Brett que precisávamos ir embora. No carro eu estava tremendo enquanto contava tudo. Eu esperava raiva, indignação, alguma coisa. Em vez disso, ele ficou quieto e disse que talvez eu tivesse entendido mal o tom dela. Aquela noite foi nossa primeira grande briga. Eventualmente, ele admitiu que a mãe dele estava expressando essas preocupações há meses. Aparentemente, ela estava enchendo a cabeça dele com dúvidas sobre se eu me encaixaria no futuro que ele imaginava. E a pior parte, ele estava ouvindo-a. Nas 2 semanas seguintes, as coisas se deterioraram rapidamente. Brett ficou distante, ficava até tarde no trabalho e trazia à tona preocupações aleatórias que nunca haviam existido antes, como se nossas diferentes origens causariam problemas na hora de criar filhos ou se eu me sentiria deslocada nos eventos da empresa dele. Então veio outro jantar na casa de Susan. Brett disse que ela queria se desculpar e praticamente me implorou para ir. Como uma idiota, eu acreditei nele, mas não houve desculpa. Em vez disso, Susan fez comentários dissimulados a noite toda sobre minhas roupas, meus modos à mesa, até mesmo a maneira como eu falava.
Quando Brett saiu para atender uma ligação, ela se inclinou e disse: "Você não é nada sem o meu filho. Ele pode encontrar coisa muito melhor que você. Vá embora antes que você arruine a vida dele com a sua mediocridade." Quando comecei a chorar, ela revirou os olhos e disse que meu comportamento emotivo só provava o ponto dela. Quando Brett voltou, eu estava juntando minhas coisas. Susan colocou a cara de preocupada e disse que eu tinha exagerado a alguns conselhos gentis sobre o planejamento do casamento. No carro, dei um ultimato a Brett: ou ele cortava contato com a mãe dele até ela me respeitar, ou o casamento estava cancelado. Ele não me escolheu. Ele disse que talvez a mãe dele estivesse certa. Talvez estivéssemos nos apressando demais. Talvez viemos de 2 mundos diferentes. Então, eu tirei meu anel de noivado, o coloquei no painel e pedi para ele me deixar na casa de Angela. Ele não me impediu. No dia seguinte, enquanto Brett estava no trabalho, voltei ao nosso apartamento e empacotei a maioria das minhas coisas. Deixei minha chave e um bilhete curto dizendo que eu combinaria de pegar o resto depois. Bloqueei o número de Susan imediatamente. Mantive o número de Brett desbloqueado, em parte por curiosidade, em parte caso ele caísse em si. Ele mandou uma mensagem alguns dias depois, uma mensagem fraca dizendo que estava confuso e precisava de tempo para pensar. Eu respondi que não havia nada para pensar. Ou ele estava disposto a construir uma vida comigo baseada em amor e respeito, ou não estava. Ele respondeu com: "Talvez devêssemos dar um tempo até depois desse grande projeto de trabalho terminar e então reavaliar." Essa foi a minha resposta. 3 anos juntos e ele nem conseguiu terminar as coisas direito. Só queria me enrolar enquanto reavaliava. Eu disse a ele para não me contatar novamente. Amigos em comum disseram que Brett estava contando às pessoas que nós decidimos mutuamente cancelar o casamento por causa de diferentes objetivos de vida. Enquanto isso, eu estava tentando reconstruir a minha vida. Recebi um recado de voz de Susan. Não sei como ela conseguiu meu novo número, mas deletei depois da primeira frase, que já estava de choro. Qualquer drama que estivesse acontecendo no mundo perfeito deles não era mais problema meu. O casamento teria sido no próximo fim de semana. Em vez disso, fiz uma viagem sozinha para uma casa de praia que encontrei no Airbnb. Não era a lua de mel que eu tinha imaginado, mas talvez fosse exatamente o recomeço que eu precisava. O primeiro mês pós-término foi um borrão. Fiquei no sofá-cama de Angela por mais tempo do que o planejado. Todas as manhãs eu acordava desorientada, esticando a mão para Brett antes de lembrar que ele tinha ido embora. Meu apetite desapareceu. Perdi cerca de 4,5 kg sem nem tentar. Angela começou a deixar barras de proteína na mesinha de centro porque eu esquecia de comer. Passei muito tempo olhando para anúncios de apartamentos sem fazer ligações. Mudar parecia final demais. Angela nunca me pressionou, mas depois de 3 semanas, ela gentilmente sugeriu que olhássemos um lugar que um amigo dela tinha listado no prédio. Não era nada especial, apenas um pequeno apartamento de 1 quarto com uma cozinha mal grande o suficiente para se virar, mas estava dentro do meu orçamento e perto do trabalho. Eu assinei o contrato naquele dia. Eu tinha deixado a maioria dos meus móveis para trás, não conseguia lidar com a organização de uma mudança enquanto estava emocionalmente arrasada. Angela e o namorado dela me ajudaram a pegar o essencial da IKEA: uma cama, um sofá, uma pequena mesa que também servia como escrivaninha. O apartamento ficou escasso por semanas. Eu não conseguia reunir energia para fazê-lo se parecer um lar. O trabalho se tornou a minha âncora. Eu chegava cedo, ficava até tarde, me voluntariava para projetos extras. A minha líder de equipe percebeu e começou a me dar mais responsabilidades, treinando a nova contratada, coordenando com outros departamentos. Foi bom me sentir necessária e respeitada. 2 meses depois do término, encontrei o irmão de Brett, Nick, no supermercado. Quase me escondi atrás de uma prateleira de cereais, mas ele me viu primeiro. Ele parecia genuinamente desconfortável e me disse que lamentava o que tinha acontecido, que ele havia discutido com a mãe dele sobre como ela me tratou. Foi estranho, mas estranhamente reconfortante ouvir alguém da família de Brett admitir que eu havia sido injustiçada. Foi aí que ouvi pela primeira vez que as coisas não estavam indo bem para Brett. Uma semana depois, minha antiga colega de quarto da faculdade me convidou para uma festa. Quase não fui, mas Angela praticamente me empurrou para fora de casa. Naquela festa, eu conheci Matt. Ele era primo da minha colega de quarto e estava na cidade para o fim de semana. Acabamos no mesmo círculo de conversa e ele pediu meu número antes de ir embora. Eu me surpreendi dando a ele. Nosso primeiro encontro foi para tomar um café em uma tarde de domingo. Sem pressão, apenas casual.
Era fácil conversar com ele e pela primeira vez em meses, passei horas sem pensar em Brett. Matt trabalhava em uma área completamente diferente de Brett, morava em um apartamento modesto como o meu e tinha uma família normal e sem julgamentos. Quando dei a ele uma versão resumida do meu término, ele apenas ouviu. Sem clichês, sem conselhos. Perto do terceiro mês pós-término, uma oportunidade inesperada surgiu no trabalho. Minha empresa estava se reestruturando, criando uma nova equipe e precisava de alguém para assumir mais responsabilidade. Minha gerente me encorajou a me candidatar, me avisando que isso significaria mais horas e mais estresse. Minha confiança ainda estava instável, mas pensei que não tinha nada a perder. O processo de entrevista foi exaustivo. 3 rodadas, uma apresentação que eu passei a madrugada preparando, e uma reunião final com a alta gerência. Eu não achei que conseguiria. Havia candidatos com mais experiência, mas 2 semanas depois, minha gerente me chamou no escritório e me ofereceu um emprego. O aumento significou que eu poderia parar de me preocupar com o aluguel. Não era um dinheiro que mudaria minha vida, mas me ajudou a começar a reconstruir meu fundo de emergência, que tinha sido afetado durante o caos pós-término. Eu ainda estava assimilando essa boa notícia quando encontrei Rita no shopping. Eu estava comprando roupas novas para minha promoção. Ela me viu saindo de uma loja e agiu de forma excessivamente amigável. Depois de uma pequena conversa, ela casualmente soltou a bomba: Brett tinha perdido o emprego. O grande projeto que ele usou como desculpa para o nosso tempo tinha desmoronado, prazos perdidos, má gestão. Ele tinha sido demitido e estava lutando. Ela adicionou com um sorriso mal disfarçado que Melissa havia reatado brevemente as coisas com Brett após o nosso término, apenas para largá-lo novamente depois de algumas semanas. Então ela piscou e disse: talvez você tenha se livrado de uma enrascada. Alguns dias depois, eu estava jantando com Matt em um novo restaurante no centro da cidade. Eu vi Susan do outro lado do salão, jantando com Wall e outro casal. Nossos olhos se encontraram. Eu desviei o olhar rapidamente, com o coração batendo forte. Eu esperava que ela me ignorasse ou me desse um de seus olhares gelados. Em vez disso, ela se aproximou da nossa mesa. O rosto dela era um estudo de polidez forçada. Ela comentou o quão bem eu parecia, perguntou sobre meu emprego, como ela sabia, e elogiou minha roupa. Quando apresentei Matt, o sorriso dela se apertou visivelmente, mas ela permaneceu amigável e disse que esperava que pudéssemos colocar o papo em dia em breve. Matt ficou confuso, mas foi educado. Mais tarde, quando expliquei quem ela era, ele apenas disse que ela parecia intensa. A estranheza não parou por aí. Uma semana depois, Angela me encaminhou uma mensagem no Facebook de Brett perguntando como eu estava e se eu estava saindo com alguém. Ela não respondeu, sabendo que eu não gostaria que minha vida fosse compartilhada com ele. Eu apreciei a lealdade dela, mas me senti inquieta com o interesse repentino dele. Através de amigos em comum, soube mais. Brett, agora desempregado, havia se mudado de volta para a casa dos pais. A vida que Susan tinha cuidadosamente curado para ele estava desmoronando, e ela não estava lidando bem com isso. Enquanto isso, Matt e eu estávamos nos vendo regularmente, levando as coisas devagar. Ele me ajudou a transformar meu apartamento em um lar, instalando prateleiras, pendurando obras de arte. Pequenas mudanças, mas que fizeram o espaço parecer mais permanente. O trabalho era exigente, mas recompensador. Alguns dias eu chegava em casa exausta, duvidando de mim mesma. Mas eu seguia em frente, orgulhosa por ter corrido um risco e ter dado certo. Então, na última sexta-feira, recebi um recado de voz de um número desconhecido. Era Susan. A voz dela estava embargada de lágrimas. Ela disse que estava tentando me alcançar, que tinha cometido um erro, que faria qualquer coisa para consertar as coisas entre mim e Brett, que ele não estava bem. 6 meses atrás, essa mulher me disse que eu não era nada. Agora, ela estava me implorando para ajudar o filho dela. Eu não liguei de volta. Em vez disso, fui para a casa de Matt como tínhamos planejado, mas o recado de voz ficou na minha cabeça a noite toda. Quando contei a Matt, ele não me pressionou de qualquer forma. Ele apenas perguntou o que me daria paz. Na manhã seguinte, enviei uma mensagem para o número que tinha me procurado, o novo número de Brett. Perguntei o que estava acontecendo. 5 minutos depois, meu telefone tocou. Era Susan. Aparentemente, ela estava usando o telefone de Brett para me alcançar desde que eu a tinha bloqueado. Eu quase não atendi, mas atendi. Foi um erro. A voz dela estava desesperada, trêmula. Ela perguntou como eu estava, disse que eu parecia ótima na noite em que me viu, que estranho. E começou um pedido de desculpas completo.
Ela admitiu que tinha me julgado com base em coisas superficiais e me afastado. Então ela detalhou a queda de Brett, como ele estava bebendo demais, tomando decisões financeiras ruins, deprimido. Quando perguntei por que ela estava me contando tudo isso, ela disse que era porque achava que eu poderia ajudar. Ela disse que Brett precisava de alguém responsável como eu. Eu fiquei pasma. Essa mulher que uma vez disse que eu não era boa o suficiente agora achava que eu era a cura para o filho dela quebrado. Eu disse a ela calmamente que sentia muito por Brett estar sofrendo, mas que já tinha terminado tudo há meses. Mencionei que estava saindo com outra pessoa. A resposta dela foi: relacionamentos rebote raramente duram. Você e Brett tinham uma história de verdade. Ela me pediu para nos encontrarmos para um café, contra o meu bom senso. E apesar do olhar de Matt quando contei a ele, eu concordei. Nos encontramos no fim de semana seguinte. Susan parecia diferente, cansada, sem polimento. Ela pediu minha bebida favorita, o que foi perturbador. Ela expôs a situação de Brett novamente, como ele perdeu o emprego, gastou todas as economias, investiu em uma startup de um amigo que fracassou e agora morava no quarto de infância dele, dormindo até o meio-dia. Ela não me pediu para voltar com ele, mas fez de tudo, exceto isso. Ela repetiu que ele estava no seu melhor comigo, que eu motivava, que eu era a única que ele ouvia. Quando a lembrei que ela uma vez disse que eu não era boa o suficiente, ela chorou e disse que estava protegendo o filho dela das coisas erradas, que eu tinha sido a influência estável que ele precisava. Saí daquele encontro me sentindo mais vazia do que vingada. No dia seguinte, Susan começou a ligar de novo. Primeiro para dar continuidade à nossa conversa, depois para me dizer que Brett tinha perguntado sobre mim, depois para me contar sobre uma vaga de emprego e perguntar se minha empresa estava contratando. Ela deixava recados de voz todos os dias, desesperada, incoerente, às vezes mencionando meus pais, dizendo que adoraria fazer as pazes com eles também. Então Nick, o irmão de Brett, mandou uma mensagem. Ele se desculpou pelo comportamento de Susan e me disse que Brett tinha começado a beber muito depois do nosso término. Ele se culpava, mas disse que Brett era responsável pelas próprias escolhas. Não deixe que ela faça se sentir culpada de nada, ele acrescentou. Enquanto isso, as coisas com Matt estavam indo bem. Tínhamos começado a discutir a possibilidade de morarmos juntos quando o contrato de aluguel dele terminasse. A diferença entre o apoio dele e o caos de Brett não passou despercebida para mim. 2 semanas depois do café com Susan, ela apareceu no meu local de trabalho. Ela estava no estacionamento, esperando perto do meu carro. Meu coração disparou. Ela tinha uma pasta, o currículo de Brett, e perguntou se eu poderia dar uma boa recomendação para ele. Eu disse a ela firmemente que isso era inapropriado e precisava parar. Ela começou a chorar no estacionamento. Alguns colegas de trabalho viram. Eu a guiei para um banco e calmamente disse a ela novamente que eu não poderia ajudar Brett. Nosso relacionamento tinha acabado. Ela foi embora e eu fiquei mortificada e furiosa. Mais tarde naquele dia, Brett mandou uma longa mensagem de texto pedindo desculpas por tudo, por deixar a mãe dele influenciá-lo, por não me defender. Ele disse que sentia minha falta todos os dias. Lendo isso, eu não senti nada. Nenhuma saudade antiga, apenas cansaço. Fim. Eu mostrei para Matt. Ele não disse nada. Eu não respondi imediatamente, mas Susan não me deu espaço. Ela ligou no dia seguinte perguntando se eu tinha visto a mensagem. Eu disse a ela que achava inapropriado ela estar envolvida. Ela ficou na defensiva. Essa foi a gota d'água. Eu disse a ela calmamente que estava bloqueando o número dela. Se ela me contatasse no trabalho novamente, eu a denunciaria por assédio. Que Brett era um homem adulto que precisava resolver os próprios problemas. E talvez se ela o tivesse criado para valorizar o caráter em vez do status, ele não estaria nessa bagunça. Naquela noite finalmente respondi à mensagem de Brett. Eu disse a ele que o perdoava, mas que não tínhamos futuro. Eu tinha seguido em frente. Eu lhe desejei tudo de bom e disse para ele não me contatar novamente. Então, eu bloqueei os dois. No dia seguinte, recebi uma mensagem no Instagram de Susan. Ela tinha criado uma nova conta apenas para me mandar uma mensagem. Desta vez, o tom dela era furioso. Ela me acusou de ser sem coração, de abandonar Brett quando ele mais precisava de mim. Ela disse que eu estava jogando fora anos de história por causa do meu orgulho. Essa última parte quase me fez rir. Orgulho, vindo da mulher que torpedeou o relacionamento do filho por causa de bobagens classistas? Eu não respondi. Bloqueei essa conta também. Mas não parou. Ela começou a me enviar e-mails de diferentes endereços. Ela até mandou uma carta escrita à mão para o meu apartamento. Cada novo contato era mais desesperado que o anterior.
A gota d'água final veio no último fim de semana. Matt e eu estávamos jantando no meu apartamento quando houve uma batida na porta. Eu abri e encontrei Brett parado lá, parecendo desarrumado e claramente bêbado. E atrás dele, pairando como um fantasma nervoso, estava Susan. Eu fiquei tão chocada que não consegui falar. Matt veio até a porta perguntando quem era. Quando Brett o viu, a expressão no rosto dele, de coração partido, de realização, talvez de vergonha, foi quase lamentável. Ele começou a falar sobre o quanto se arrependia de tudo. Susan continuava interrompendo, tentando direcionar a conversa para uma reconciliação, balbuciando sobre como éramos tão bons juntos. Eu não os deixei entrar. Em vez disso, dei um passo para o corredor e fechei a porta atrás de mim. Eu disse a eles gentilmente, mas com firmeza, que isso não era certo. Aparecer sem ser convidado era uma enorme violação de limites. Eu reiterei o que tinha dito na minha mensagem. Eu tinha seguido em frente. Eu não era a salvadora de Brett e essa situação não era minha para consertar. O que aconteceu em seguida me surpreendeu. Brett se virou para Susan e disse: "É por isso que eu não queria vir. Eu te disse que isso só pioraria as coisas." Então ele olhou para mim e se desculpou. Realmente se desculpou. Não pelo término, mas por não ter me protegido da mãe dele nem na época e nem agora. Foi a primeira vez que vi qualquer responsabilidade genuína da parte dele. Eles foram embora. Eu não ouvi de nenhum dos dois desde então. Nick mandou uma mensagem alguns dias depois. Ele disse que Brett tinha ido à sua primeira reunião de viciados em jogos. Eu agradeci, mas não pedi atualizações. Matt e eu estamos planejando uma viagem de fim de semana em breve. Eu mudei meu e-mail. Pedi à minha gerente para ficar de olho em qualquer visitante inesperado. A vida está calma de novo. Estável. Até mesmo alegre. 1 ano atrás eu estava planejando um casamento com um homem que não me defendia. Agora estou construindo uma nova vida com alguém que me respeita, me apoia e nunca me faz sentir que não sou o suficiente. Eu não sei se postarei outra atualização. Talvez este seja o fim dessa história em particular. Mas se alguém lendo isso estiver lidando com uma situação semelhante, sendo julgada, sendo minada, sendo feita para se sentir que não é boa o suficiente, deixe-me dizer: você é. Você é digna de um amor que não vem com condições ou amarras ou ultimatos. Você é digna de respeito, de segurança, de paz, e você não precisa provar nada a ninguém que não vê seu valor desde o início. A vida continua, e às vezes fica melhor do que você poderia ter imaginado.